O céu se abriu no grito seco dos tiros, e o sertão inteiro pareceu prender a respiração. Maria Bonita estava viva, jogada no meio do curral, cercada por ódio, silêncio e humilhação, enquanto um coronel se achava dono do destino dela. Oxente! Ele não sabia que mexer com Maria era chamar Lampião para a guerra. Quando os disparos rasgaram o ar, não era aviso, era sentença. Ali, naquele chão rachado, o amor virou fúria, e o cangaço chegou para cobrar tudo sem piedade. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O céu se quebrou no estampido seco dos tiros, disparados para cima só para mostrar presença. Não era ataque, era aviso. Lampião já estava ali, parado na beirada do curral, feito sombra que ganha corpo, chapéu baixo, olho miúdo, cartucheira cruzada no peito. Os cangaceiros se espalharam ligeiro, camuflados entre cerca torta e moita rala, cada um sabendo o lugar certo, sem arengar, sem fuxico. Vixe Maria! O sertão sentiu. Boi bufou arretado, cavalo trupicou, mói de gente correu num desmantelo só, abestado, sem saber se escondia ou se sumia no mato. No meio daquela arrumação, Maria Bonita estava viva, jogada no chão batido do curral, suja de poeira, o corpo duro de tensão, o olhar firme demais para quem queriam quebrar. Não chorava, não implorava. O silêncio dela doía mais que peia. O coronel, macho véi, metido a dono de tudo, sentiu o suor escorrer frio pelo sovaco quando percebeu quem tinha chegado. Aquilo não era visita de passagem, era cobrança antiga, dessas que o sertão não esquece. Lampião não falou nada. Só deu 2 passos para frente, lento, invocado, como quem mede o terreno e a coragem alheia. Os homens dele fecharam o cerco num arrudear perfeito. Um caba da peste cochichou um corra engasgado, mas já era tarde. O poder tinha mudado de mão ali mesmo, sem anúncio bonito, sem reza. O coronel, acostumado a mandar em matuto, em escravo, em quem devia dinheiro e favor, agora estava encabulado, a voz presa na garganta, tentando coisar desculpa onde não cabia. Maria levantou a cabeça quando ouviu o segundo tiro estourar o céu. Reconheceu o som, reconheceu o jeito. Ave Maria! Conhecia aquele homem como se conhece a seca, a fome e a fé. Lampião não vinha para negociar. Vinha porque mexeram no que era dele, no que representava a honra, num mundo onde honra valia mais que dinheiro. O coronel achava que humilhação quebrava cangaceiro. Não diga. Só atiçava a fúria. Os capangas do fazendeiro se espalharam feito batoré assustado. Uns tentaram se esconder atrás de mói de roupa pendurada. Outros correram para o meio do gado, se lascaram no primeiro empurrão. Um caiu, outro largou a arma, pé de cana voando da mão. Lampião observava tudo em silêncio, deixando o medo fazer o serviço. Ele sabia que o sertão ensinava melhor quando o susto vinha antes da palavra. O coronel tentou falar de dinheiro. Falou de promessa, de missa paga, de favor antigo. Tô é besta. Lampião não piscou. O olhar dele passou rápido por Maria, de cima a baixo, como quem confere se a fulô ainda está inteira. Aquilo bastou. O resto era detalhe. O amor ali não era de chamego doce, era pacto de guerra, desses que se firma no pó e no sangue seco. Um dos cangaceiros deu um passo à frente, danado, pronto para agir, mas Lampião levantou a mão. Calma. Ele gostava de sentir o tempo pesar. O coronel, agora desmantelado, percebeu que não adiantava arengar. Tentou correr. Trupicou. Caiu feio, sujando o terno claro na lama do curral. A ruma de gente que antes obedecia, agora só assistia, muda, como quem vê o mundo virar do avesso. Maria puxou o ar fundo, sentindo o peito arder. Tô lascada, não. Tava viva.
e sabia que aquilo era só o começo. O sertão tinha memória longa e Lampião cobrava com juros. Enquanto os cangaceiros fechavam ainda mais o cerco, o silêncio voltou a pesar, pesado como pedra quente. Era o tipo de silêncio que antecede decisão grande, dessas que mudam destino. Lampião finalmente avançou mais um passo. Não falou o nome do coronel. Não precisava. O homem já sabia. O curral, antes palco de soberba, agora era tribunal mudo. E naquele chão rachado, onde o poder tinha dono novo, o sertão se preparava para lembrar. Porque quando Lampião chegava assim, sem pressa e sem palavra, era sinal de que muita coisa ainda ia se desenrolar. Dias antes daquele curral virar palco de cobrança, o coronel se sentia dono do mundo. Sentava largo na cadeira de couro, na varanda da Casa Grande, olhando o vai e vem do gado como quem conta dinheiro. O sertão rendia. O algodão tinha dado safra boa, o couro saía em ruma e o cofre guardava notas miúdas, moedas de prata e promessas feitas em nome de santo. Ave Maria. Para ele, fé era negócio, e negócio bom. Mandava em tudo: estrada, água, voto e silêncio. Quem devia, pagava. Quem reclamava, apanhava. Quem cochichava demais, sumia. Simples assim. Na vila mais próxima, o fuxico corria solto. Diziam que Lampião tinha passado por aquelas bandas, comprando pólvora, farinha, rapadura. Não diga... O coronel fingia não ouvir, mas ouvia. O nome de Lampião coisava a cabeça dele feito espinho. Macho velho orgulhoso, não aceitava a ideia de um caba da peste mandar mais que ele no sertão. Já tinha pago soldado, delegado, cabo e até padre para prometer proteção. Tudo embromado. Lampião continuava invocado, andando solto, arrodeando fazenda rica, cobrando conta antiga. Aquilo feria o orgulho do coronel mais que prejuízo. Foi numa dessas noites de arrumação, com buchada fumegando na mesa e pé de cana correndo solto, que a ideia nasceu. Um capanga, meio abestado, soltou a língua depois da terceira lapada. Falou de Maria Bonita, falou do amor dela com Lampião. Falou de como aquilo era ponto fraco. O coronel não respondeu na hora. Só ficou quieto, mastigando devagar, olho miúdo, como quem acha ouro no meio da lama. Eita gota serena! Ali estava a afronta perfeita. Não para matar, para humilhar, para mostrar poder. O plano foi armado sem alarde. Nada de mói de gente. Só os mais fiéis. Cabra safado de confiança, acostumados a obedecer sem perguntar. Dinheiro trocou de mão, promessa foi feita e até missa foi encomendada para disfarçar. O sertão acreditava nessas coisas. O coronel também, quando convinha. Mandou vigiar caminho, fechou trilha, espalhou conversa errada. Tudo parecia coisa pequena, mas era peia bem dada, daquelas que deixam marcas sem fazer barulho. Maria Bonita não era besta. Conhecia o sertão, conhecia gente traiçoeira. Mas naquele dia, a sorte virou. Informação torta, confiança mal colocada e pronto. Quando viu, já estava cercada. Não foi luta bonita, foi força bruta, foi número, foi covardia. Ainda assim, ela não baixou a cabeça. Xingou, mordeu, arranhou. Vixe Maria, deu trabalho. Mas o coronel queria viva, viva e inteira. A intenção não era acabar com ela, era usar. E nisso, o orgulho dele falava mais alto que qualquer juízo. Levou Maria para o curral como quem leva recado embrulhado em desprezo. O lugar não foi escolhido à toa. Curral era símbolo do poder dele. Gado marcado, terra cercada, gente obediente. Ali ele mandava. Ali ninguém questionava. Achava que Lampião ia entender o recado quando soubesse. Achava que o cangaço ia se curvar. Tu é besta. Não conhecia o tipo de homem com quem estava mexendo. Enquanto isso, na vila, a vida seguia. Feira no sábado, missa no domingo, promessa paga em vela grossa. O povo comentava baixinho, encabulado. Uns sentiam pena, outros medo. Ninguém queria arengar com coronel, nem com cangaceiro.
Melhor ficar quieto, melhor fingir que não viu. O sertão ensinou isso cedo. Só que silêncio também pesa, e pesa muito. O coronel passava pelo curral de vez em quando, só para olhar. Não falava muito. O olhar dele era pior que palavra. Maria respondia com silêncio duro, desses que não pedem nada. Aquilo incomodava. Ele queria ver medo, queria ver quebra. Não via. Via desafio. Via honra. E isso só aumentava a raiva. Cada dia que passava, a afronta crescia. Não só contra Maria, mas contra Lampião, que ainda não tinha aparecido. Foi aí que o coronel começou a se sentir seguro demais. Confiante no dinheiro, na influência, nos homens armados. Acreditou que o sertão estava do lado dele. Acreditou que o tempo jogava a favor. Não percebeu o rastro que deixava, nem o fuxico que escapava. Não percebeu que notícia corre ligeiro, mais que cavalo bom. E Lampião, caba invocado, sempre tinha ouvido atento. Lá longe, em vereda escondida, Lampião já sabia. Soube por boca errada, por sinal torto, por intuição de quem vive de sobreviver. Quando ouviu o nome de Maria junto com o do coronel, o sangue ferveu. Não gritou, não correu, só fechou a cara. Os homens dele sentiram, conheciam aquele silêncio. Era aviso. Era guerra anunciada sem palavra. Enquanto o coronel contava dinheiro e planejava a humilhação, Lampião arrumava o caminho. Conferia a arma, separava homem, estudava terreno. Nada de pressa, nada de desmantelo. Ele sabia que o sertão cobra com juros e cobrança bem feita precisa de tempo. Maria, lá no curral, talvez não soubesse o quanto estava perto da virada, mas sentia. Sentia no vento, no silêncio estranho, na noite que parecia mais pesada. O sertão estava mexido, e quando o sertão se mexe, é porque coisa grande vem chegando. Maria Bonita sempre soube que amor, no sertão, era coisa arretada. Não vinha com promessa bonita, nem futuro garantido. Vinha com poeira na boca, sede no peito e risco todo dia. Desde que trombou com Lampião, a vida dela virou estrada, emboscada e espera. Não era rapariga iludida, nem fulô frágil. Era mulher feita no fogo, criada no mato, com coragem para dividir o pouco e enfrentar o muito. Quem via de longe achava que era só paixão. Quem conhecia de perto sabia que era pacto. Ela lembrava bem da primeira vez que decidiu seguir com ele. Não foi convite, foi escolha. Lampião não implorou, não prometeu casa nem descanso. Disse só a verdade. A vida com ele era dura e podia acabar a qualquer momento. Maria escutou, pensou em Mainha, pensou em Painho, pensou no que o sertão já tinha tirado dela. E foi, porque ficar também doía. E às vezes doía mais. No curral do coronel, sozinha entre cerca e chão batido, essas lembranças vinham como defesa. Cada memória era uma lapada contra o medo. O coronel passava, observava, esperava quebrar, não quebrava. Maria ficava quieta, encabulada por fora, invocada por dentro. Sabia que o silêncio incomodava mais que xingamento. Sabia que Lampião, onde estivesse, ia sentir o cheiro da traição no ar. O sertão avisava, sempre avisou. Lampião, por sua vez, também lembrava dela quando arrumava os homens. Pensava no jeito dela rir, mesmo cansada, no modo como ajeitava o chapéu dele, no cuidado quando limpava a ferida depois de confronto. Aquilo não era romance de feira. Era companheirismo bruto, desses que seguram um homem em pé quando tudo dá errado. Maria não era fraqueza, era força. E mexer com ela era mexer com tudo que ele defendia naquele mundo torto. Enquanto isso, a fé do povo seguia misturada com medo. Promessa era feita, vela acesa, santo carregado em procissão pequena. Diziam que Lampião tinha proteção, que escapava de bala por milagre. Ele não acreditava nessas coisas do jeito que o povo acreditava, mas respeitava. Sabia que fé dava coragem. E coragem movia gente. No cangaço, isso valia mais que dinheiro. Ainda assim, dinheiro era necessário. Comprava pólvora, comida, informação.
Lampião conhecia o jogo. Sabia quem vendia, quem traía, quem só fingia. No caminho entre uma vereda e outra, os cangaceiros comentavam baixinho. Um dizia que o coronel tinha passado do limite. Outro falava que aquilo ia dar desmantelo grande. Lampião escutava tudo, mas falava pouco. Só observava. Quando parava para comer, partilhava o que tinha. Rapadura, carne seca, farinha. Nada de luxo, nada de sobra. Era assim que mantinha os homens juntos. Justiça dura, mas igual para todos. Maria, no curral, percebia a mudança no ar. Os capangas começaram a ficar nervosos. O fuxico aumentou. Um cochichava com o outro, olhava para o mato, coisava desculpa. O coronel fingia calma, mas já não dormia direito. Bebia mais, rezava menos. O poder que ele achava sólido começava a rachar, feito chão em tempo de seca. E ele sentia, mesmo sem admitir. Numa noite abafada, Maria fechou os olhos e respirou fundo. Pensou em Lampião como quem chama sem gritar. Pensou na estrada, nos dias ruins, nas perdas. Pensou que amor também era confiar. E confiou. Sabia que, se ele soubesse, vinha. Não por orgulho, mas porque no cangaço, companheira não se abandona. Era regra não escrita, passada de boca em boca, respeitada até por quem não entendia. Do outro lado, Lampião decidiu. Não foi impulso, foi cálculo. Sabia que atacar de qualquer jeito podia acabar em morte errada, podia ferir inocente, podia dar vantagem ao inimigo. Então, esperou o momento certo. Arrodeou a fazenda, observou troca de turno, contou o homem, estudou saída. Tudo com paciência de matuto velho. Os cangaceiros respeitavam. Sabiam que quando ele fazia assim, o golpe vinha certeiro. O coronel, achando que tinha controle, mandou reforçar guarda. Gastou mais dinheiro, prometeu mais coisa. Só não percebeu que promessa demais vira fraqueza. Gente comprada não luta até o fim. Luta até o medo apertar. E o medo já estava rondando. Maria ouviu um tiro distante, certa madrugada. Não era perto, não era ataque, mas era sinal. O coração dela acelerou. Não de medo, de certeza. Sabia aquele som, conhecia. Era o tipo de aviso que Lampião gostava de dar quando estava chegando sem pressa. Um aviso só para o sertão, não para os homens. O curral ficou mais quieto nos dias seguintes. Até os animais pareciam sentir. Bichinho não é besta. Sente quando coisa ruim se aproxima. O coronel andava de um lado para o outro, suando, arretado, arengando com todo mundo. Já não tinha certeza de nada. Maria, em silêncio, sentia a virada chegando. Não sorria, não comemorava, só esperava. E no sertão, esperar é parte da guerra. Esperar o momento, esperar o passo errado do inimigo, esperar a hora de cobrar. Maria sabia, Lampião também. A distância entre eles diminuía a cada dia, não em léguas, mas em destino. E quando o destino começa a se fechar assim, não tem dinheiro, promessa nem reza que dê jeito. O sertão decide. E quando decide, não volta atrás. O sertão ensinava cedo que confiança mal colocada vira laço no pescoço. Foi assim que a armadilha se fechou. Um recado torto chegou manso, desses que parecem ajuda. Diziam de um atalho mais seguro, de água garantida no fim da vereda, de compra boa de pólvora num povoado esquecido. Não diga... Era o tipo de informação que o cangaço usava todo dia. Maria Bonita avaliou, pesou o risco, confiou no tempo e na experiência. O erro não foi de coragem, foi de circunstância. O caminho de terra estava quieto demais, poeira assentada, mato parado, passarinho mudo. Bichinho sente coisa errada antes de gente, e o cavalo dela empacou por um instante. Maria forçou a passada, invocada, mas não havia como voltar. Quando o cerco apareceu, não veio com grito nem tiro, veio com número. Gente saindo de trás de cerca, de moita, de curva, mói de homem armado. Peia anunciada sem aviso. Ela reagiu como dava. Puxou arma, xingou, mordeu o lábio para não gritar.
Derrubou um, fez outro trupicar. Vixe Maria! Lutou como caba da peste, mas força não vence ruma. A covardia venceu pelo peso. Amarraram rápido com nó sabido, desses que não arrebentam fácil. Um capanga levou lapada no rosto por tentar graça. O recado estava dado, viva. O coronel tinha a ordem clara, viva e inteira. O trajeto até a fazenda foi lento, arrastado, humilhante de propósito. Passaram por vereda conhecida, por cerca torta, por sombra de juazeiro onde Maria já tinha parado outras vezes. Cada lugar parecia acusar. O sol queimava, a boca secava, o silêncio pesava. Ninguém falava. O medo fazia o serviço. Um dos homens cochichou, se avexe não, como quem tenta aliviar consciência. Maria não respondeu. O silêncio dela era faca. Quando chegaram, o curral já estava preparado. Portão rangendo, chão batido, cheiro forte. Ali, o coronel mandava. Ali, ele se sentia rei. Desceu da varanda com passo firme, terno claro sujo de poeira fina, sorriso curto que não chegava nos olhos. Olhou Maria como quem confere mercadoria. Macho velho orgulhoso, achando que tinha vencido antes da hora. Ele falou pouco. Falou de poder, de exemplo, de recado que precisava ser entendido. Falou de Lampião como se fosse menino perdido. Falou de dinheiro como se dinheiro resolvesse tudo. Maria escutou sem baixar a cabeça. O olhar firme incomodou. O coronel mandou que a colocassem no centro, bem visível. Queria plateia, queria peso simbólico, queria que o sertão soubesse. Os capangas se posicionaram, alguns encabulados, outros danados demais. Gente acostumada a obedecer, gente que não pergunta. O coronel circulava, arrodeando, sentindo-se seguro. Não percebeu o que deixava para trás. Não percebeu que cada ordem dele virava rastro, que cada palavra corria mais rápido que cavalo bom. O sertão escuta tudo. Maria ficou ali, firme. Pensou em Lampião, pensou na estrada, pensou no que tinha escolhido. Não se sentiu fraca, sentiu raiva. Raiva limpa, daquelas que seguram o corpo em pé. O coronel queria quebrar honra. Não quebrou, só empurrou o destino para frente. Naquela noite, o vento mudou. Cheiro diferente, frio estranho. Os animais se mexeram inquietos. Um boi bufou arretado, cavalo bateu casco. Um capanga fez sinal de cruz. Ave Maria! O sertão avisava. O coronel mandou calar. Bebeu mais uma lapada de pé de cana. Tentou rir. O riso saiu torto. Longe dali, Lampião já tinha fechado a rota. Conferiu trilha, contou guarda, marcou hora. Não tinha pressa. Sabia que o inimigo confiante erra mais. Os homens dele estavam prontos. Pouca fala, muita atenção. Cada um no seu lugar, camuflado, arma limpa. Não era ataque cego, era cobrança pensada. No curral, o tempo parecia esticado. Maria sentia o peso das horas. Não pediu nada. Não negociou. Sabia que qualquer palavra podia ser usada contra ela. O coronel aparecia e sumia, inquieto. Mandou reforçar vigia, gastou mais dinheiro, prometeu coisa demais. Quando promessa vira moeda, perde valor. Um capanga tentou puxar conversa com Maria, meio embromado. Levou o olhar seco, calou. O silêncio voltou. O tipo de silêncio que aperta o peito. O sertão inteiro parecia segurar o fôlego. Na madrugada seguinte, um estampido distante cortou o ar. Não era tiro de briga, era aviso. Curto, seco, para cima. O coronel fingiu não ouvir. Mandou rir. Mandou beber. Mas o suor voltou a escorrer pelo sovaco. O medo esse não obedece ordem. Maria reconheceu o som. O coração bateu diferente. Não era alívio, era certeza. Sabia que Lampião estava perto. Não sabia como nem quando, mas sabia. A armadilha que tinham armado para ela começava a se virar contra quem achou que mandava. O curral, antissímbolo de poder, virou espera. Cada passo fazia eco, cada sombra parecia maior. O coronel já não sentava direito. Andava, arengava, coisava desculpa. Os capangas trocavam o olhar. O sertão tinha mudado de lado mesmo antes do primeiro confronto.
E quando o destino começa a se fechar desse jeito, não há como desfazer. A armadilha, que parecia perfeita, agora prendia quem achou que controlava tudo. Maria permaneceu firme, porque sabia que o próximo passo não era dela, era do sertão. E o sertão, quando chama Lampião, não chama em vão. O curral amanheceu pesado, com cheiro de bicho e tensão misturada no ar. Não era só lugar de guardar gado, era cenário escolhido a dedo. O coronel gostava dali porque ali tudo obedecia. Boi tinha marca, cavalo tinha dono, gente tinha medo. Era assim que ele entendia o mundo. E agora, com Maria Bonita no centro daquele chão batido, ele achava que tinha o sertão inteiro nas mãos. Maria sentia o peso dos olhares. Não eram muitos, mas bastavam. Capangas encostados na cerca, alguns com cara de poucos amigos, outros visivelmente encabulados. Uns matutos da fazenda fingiam trabalhar, varrendo o nada, arrumando mói de coisas sem importância, só para não encarar de frente o que estava acontecendo. O silêncio era grosso, desses que doem no ouvido. Vixe Maria! Até os bichos pareciam mais quietos. O coronel apareceu depois do meio-dia, terno claro, já sujo, chapéu bem posto, peito estufado. Andava devagar, arrodeando o curral como quem confere território. Parava, cuspia no chão, ajeitava o bigode. Falava pouco, mas cada palavra era escolhida para machucar. Falava de honra como se fosse coisa dele. Falava de Lampião como se fosse moleque perdido no mato. Não diga. Falava alto para que todos ouvissem, para que a história corresse. Maria escutava tudo sem responder. O rosto sério, a boca fechada, o olhar firme. Aquilo incomodava mais do que xingamento. O coronel esperava choro, desespero, súplica. Recebia silêncio. Um silêncio invocado que deixava o homem sem saber onde pisar. Ele tentava manter a pose, mas por dentro já sentia a peia da insegurança. O curral virou palco porque o coronel queria plateia, queria peso simbólico. Sabia que Lampião entendia sinais. Sabia que notícia corria ligeiro. Achava que aquele gesto ia dobrar o cangaceiro. Fazê-lo pensar duas vezes antes de se aproximar. Era erro de cálculo. Lampião não recuava diante de afronta. Crescia. Enquanto isso, a rotina forçada seguia. O dia passava lento. O sol castigava, o chão esquentava, o suor escorria. Maria sentia o corpo cansar, mas a cabeça permanecia firme. Pensava pouco no medo e muito na espera. Espera era coisa que ela conhecia bem. Esperava Lampião voltar de emboscada, esperava notícia, esperava a próxima caminhada. Agora esperava a virada. O coronel mandou trazer comida. Não por bondade, mas para mostrar controle. Tudo ali era decisão dele. Cada gesto era recado. Maria comeu o que deu, sem agradecer. Um capanga comentou baixo, chamando-a de rapariga atrevida. Levou o olhar atravessado de outro que mandou calar. Ninguém queria arengar ali. O clima estava estranho demais. À tarde, um vento diferente começou a soprar. Levantava poeira fina, rodopiava palha, fazia cerca ranger. O sertão mudava de humor sem avisar. Um cavalo empinou, boi bufou, um cachorro latiu para o mato sem razão aparente. Um dos homens fez o sinal da cruz. Ave Maria. Tinha coisa no ar. O coronel fingiu normalidade. Mandou reforçar vigia, colocou mais 2 homens na entrada, armados até os dentes. Gastava dinheiro como se gastasse água, achando que isso comprava segurança. Não percebia que dinheiro não compra coragem quando o medo chega perto. E o medo já estava ali, rondando feito sombra. Maria percebeu a mudança nos capangas. O jeito de olhar para o mato, o ouvido atento, a conversa cortada no meio. Gente acostumada a mandar agora obedecia ao próprio receio. Ela conhecia aquele comportamento. Já tinha visto antes em outras fazendas, antes de ataque, antes de correria. O sertão dava sinais claros para quem sabia ler. Quando a noite caiu, o curral ficou ainda mais estranho.
O escuro parecia mais escuro, o silêncio mais pesado. O coronel apareceu de novo, agora nervoso, andando de um lado para o outro, pé batendo no chão. Bebeu pé de cana, tentou rir alto, mas o riso saiu torto. Falou de Deus, falou de justiça, falou de castigo. Tudo misturado, tudo vazio. Maria manteve o olhar baixo, mas o pensamento longe. Sentia Lampião próximo, mesmo sem ver. Era coisa de quem divide vida e perigo. Um tipo de certeza que não se explica. Sabia que ele não ia chegar correndo feito doido. Sabia que vinha calculando, escolhendo hora, medindo terreno. Aquilo dava força. Os capangas começaram a se dispersar, cada um procurando canto para ficar. Ninguém queria ficar no centro. O curral, que antes era palco de poder, virava espaço de espera. Espera ruim, dessas que fazem o coração bater no ouvido. Um homem cochichou, "Tô lascado", para o outro. Recebeu só um olhar assustado em resposta. O coronel percebeu que estava perdendo o controle. Tentou impor ordem, gritou, ameaçou. Ninguém respondeu, não por desafio, mas por medo. Lampião ainda nem tinha aparecido e o poder já escorria pelos dedos do fazendeiro. Era assim no sertão. O domínio mudava antes do tiro. Maria fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. O cheiro do curral misturado com o vento da noite trouxe lembranças de estrada, de acampamento, de risada curta dos cangaceiros depois da luta. Abriu os olhos de novo. Não estava vencida. Estava no centro da virada. Longe dali, Lampião já tinha se posicionado. Sabia que o inimigo estava nervoso. Sabia que o curral estava tomado por insegurança. O tempo jogava a favor dele. Esperava só o momento certo, aquele em que a coragem do outro lado já tinha ido embora. O curral permaneceu em silêncio, quebrado apenas por som de bicho e passo nervoso. Cada minuto parecia maior que o anterior. O coronel, suado, sentia que algo estava para acontecer, mas já não sabia como impedir. Maria, firme, sentia o contrário. Sabia que algo estava para acontecer e sabia que não tinha mais volta. A noite avançava e com ela a certeza de que o curral, escolhido como palco de humilhação, estava prestes a se transformar em tribunal. Um tribunal sem juiz, sem lei escrita, onde o sertão decidia do jeito antigo. E quando o sertão decide assim, ninguém escapa ileso. A madrugada se arrastou como bicho ferido, lenta e pesada. O curral parecia menor, as cercas mais próximas, o ar mais grosso. Maria Bonita sentia o corpo cansado, mas a cabeça seguia desperta, invocada. O silêncio não era descanso, era pressão. Cada estalo no mato soava maior do que era. Cada passo distante virava ameaça. O sertão inteiro parecia escutar. O coronel tentou dormir e não conseguiu. Andou pela casa grande, foi à varanda, voltou, bebeu mais um gole de pé de cana. A bebida não descia, o suor não secava. Ele pensava no dinheiro, nos acordos, nos homens armados, nas promessas feitas em nome de santo. Pensava que aquilo tinha de bastar. Sempre bastou. Só que naquela noite nada parecia bastar. Ave Maria, o medo não respeita conta nem título. No curral, os capangas revezavam a vigia, olhavam para o mato com o canto do olho, arma firme, mas mão trêmula. Um deles cochichou que tinha ouvido coisa estranha, outro disse que era vento. Ninguém acreditou em ninguém. O fuxico crescia sem palavra. O sertão ensinou que quando o silêncio pesa assim, tem coisa grande se ajeitando no escuro. Maria respirou fundo e levantou a cabeça. O coração bateu mais forte quando sentiu a mudança no vento. Não era imaginação, era aviso. O tipo de aviso que não se vê, só se sente. Pensou em Lampião, não como esperança, mas como certeza. Conhecia o tempo dele, sabia que quando ele chegava, chegava inteiro. E quando o tempo dele fechava, ninguém desfazia. Um estalo seco cortou a noite, longe, quase imperceptível. Não era tiro de briga. Era sinal, curto, calculado, lançado para o alto.
O som viajou pelo ar quente e bateu no ouvido de quem sabia escutar. Maria reconheceu na hora. O peito apertou, não de medo, mas de confirmação. O chamado tinha sido feito. No outro lado da fazenda, um capanga engoliu seco, olhou para o companheiro encabulado. "Você ouviu isso?" O outro respondeu com um "não diga" quase mudo. O coronel lá dentro fingiu não perceber. Mandou tocar o rádio velho, aumentar o volume, como se música pudesse espantar presságio. Não adiantou. O sertão não se engana fácil. Outro estampido, agora mais perto, ainda para cima. Ainda aviso. O coração dos homens bateu descompassado. Um boi se agitou, um cavalo bateu o casco, cachorro latiu pro nada. O coronel saiu para a varanda, rosto tenso, tentando parecer dono da situação. Gritou ordem, falou grosso, ameaçou. Ninguém respondeu com firmeza. A coragem já tinha ido embora. Maria sentiu vontade de gritar. Não por socorro, mas por desafio. Segurou. Sabia que o momento ainda estava se ajeitando. O sertão não gosta de pressa. Esperou mais um pouco, o suficiente para o medo amadurecer do outro lado. Quando sentiu que dava, soltou a voz. Não foi grito fino, foi chamado rasgado, desses que atravessam cerca e mato. Um grito que dizia nome, que dizia honra, que dizia basta. O grito ecoou e morreu no escuro, mas não se perdeu. Lampião ouviu. Os homens dele ouviram. E quem não sabia ouvir sentiu no corpo. O coronel empalideceu. Aquilo não estava no plano. Aquilo era a afronta direta, pública, dessas que não se apagam com dinheiro. Ele percebeu tarde demais que tinha ido longe demais. Lampião levantou a mão no mato, sinal curto. Os cangaceiros se mexeram como sombra. Nada de correria, nada de grito. Cada um no lugar combinado. Camuflado, arma pronta, olho atento. O cerco começava a se fechar sem alarde. O sertão ajudava, escondendo o passo, engolindo o som. No curral, os capangas começaram a se dispersar, cada um tentando achar canto mais seguro. Um tropeçou, outro deixou a arma cair. Peia do medo. O coronel gritou de novo, chamando de cabra safado, prometendo castigo. Ninguém ligou. Promessa de homem acuado não vale nada. Maria manteve o olhar firme. O corpo doía, mas a cabeça estava clara. Sabia que o grito tinha cumprido o papel. Não precisava repetir. O chamado já tinha sido atendido. Agora era esperar a virada se completar. O sertão, quando responde, responde inteiro. Outro tiro estourou o céu, mais próximo ainda. Agora não era só aviso, era presença. O coronel sentiu as pernas fraquejarem. Tentou recuar, procurou esconderijo, pensou em fugir pelos fundos. O caminho já estava fechado. Lampião não deixava a saída aberta quando a cobrança era grande. Os cangaceiros avançaram um pouco mais, ainda invisíveis. O mato se mexia onde não devia. A cerca rangia sozinha. O medo virou dono do curral antes de Lampião aparecer. Era assim que ele gostava. Ganhar a luta antes do primeiro confronto. Maria fechou os olhos por um instante, respirou fundo, pensou em tudo que tinha passado, em tudo que tinha escolhido. Abriu os olhos de novo. Não estava sozinha, nunca esteve. O amor ali não era promessa bonita, era resposta concreta, chegando em passo calculado, arma firme e silêncio pesado. O coronel tentou se esconder atrás dos próprios homens. Tentou usar gente como escudo. Tentou rezar. Tudo ao mesmo tempo. Tudo errado. O sertão não respeita desespero fingido. Respeita coragem. E coragem, naquela madrugada, só estava de um lado. Quando Lampião deu o primeiro passo para fora do mato, ainda sem se mostrar por completo, o destino já estava selado. O chamado tinha sido feito. O sertão tinha respondido, e o que vinha a seguir não era surpresa, era consequência. O primeiro passo de Lampião fora do mato não fez barulho nenhum, mas pareceu sacudir o chão. Não veio correndo, não veio gritando. Veio firme, inteiro, do jeito que chegava quando a conta era séria. A lua clareava só o suficiente para desenhar a silhueta dele, chapéu baixo,
cartucheira pesada, arma segura como extensão do braço. Atrás, os cangaceiros surgiram um a um, arrodeando o curral feito sombra viva. Vixe Maria! Ali não tinha susto, tinha certeza. O primeiro tiro estourou para cima, seco, curto, rasgando o céu de vez. Não era para matar, era para anunciar. O segundo veio logo em seguida, ecoando longe, para todo mundo saber que Lampião estava ali. O curral virou desmantelo. Gente correndo sem rumo, bichos se agitando, arma batendo em cerca. Um capanga tropeçou e caiu feio, outro largou a espingarda e se enfiou no meio do gado. Peia do medo batendo sem dó. Lampião avançou 2 passos devagar, medindo cada reação. O olhar dele varreu o curral até trombar em Maria. Foi rápido, mas bastou. Ela estava viva. Aquilo resolveu tudo, o resto era cobrança. Um cangaceiro se adiantou invocado, mas Lampião levantou a mão. Calma, ainda não. Ele gostava de deixar o inimigo se gastar sozinho. O coronel apareceu na porta da casa grande, rosto branco, terno claro manchado de suor. Tentou gritar ordem, mas a voz falhou. Tentou bancar o macho véi valente, mas as pernas não obedeceram. Viu os homens dele recuarem, uns se escondendo atrás de cerca, outros se misturando com os escravos, tentando desaparecer. O poder escorria pelo chão feito água em terra seca. Lampião deu mais um tiro pro alto. O silêncio caiu pesado logo depois. Um silêncio de respeito forçado, desses que ninguém ousa quebrar. Ele falou então, voz firme, sem pressa, cada palavra caindo como pedra. Não xingou, não explicou. Disse só que ali ninguém mandava mais, que a conta tinha vencido, que o sertão não perdoa afronta. Oxente. Ninguém respondeu. Os cangaceiros fecharam o cerco de vez. Um tomou a entrada, outro a lateral, outro foi pelo fundo. Tudo combinado, tudo no tempo certo. Nada de correria, nada de desespero. O medo trabalhava para eles. Um capanga tentou correr, levou lapada seca e caiu, chorando feito menino. Outro se ajoelhou, pedindo clemência, chamando por santo. Ave Maria. Santo nenhum apareceu. Maria sentiu o corpo tremer, não de medo, mas de alívio misturado com raiva velha. O cheiro do curral, o barulho dos tiros, o som da voz de Lampião, tudo se misturava. Ela tentou levantar e quase caiu. Um cangaceiro correu e segurou, firme, respeitoso. Se avexe não. Ela firmou o pé no chão. Não queria sair dali ainda. Queria ver. O coronel tentou se esconder atrás de um grupo de homens, puxando um pelo braço, empurrando o outro. Usava a gente como escudo, cabra safado. Lampião viu e sentiu nojo. Avançou mais um passo. Não apontou arma para ele ainda. Apontou para o chão, como quem marca território. O coronel entendeu, engoliu seco. O sertão tinha dono novo naquela noite. Um cangaceiro puxou o coronel pelo colarinho, arrancando-o da proteção improvisada. O terno rasgou, o chapéu caiu. O homem tropeçou, caiu de joelhos no chão batido. "Tô lascado", foi o que os olhos dele disseram. Tentou falar de dinheiro, prometeu fazenda, gado, ouro guardado. Prometeu missa, promessa, penitência. Lampião ouviu tudo em silêncio. Não interrompeu. Deixou o outro se afogar na própria fala. Quando o coronel acabou, Lampião se aproximou mais. Olhou de cima, sem ódio aparente, só firmeza. Disse que dinheiro não compra honra, que promessa de homem que humilha não vale nada, que o sertão cobra do jeito dele. E ali, naquela hora, a cobrança começava. Os cangaceiros puxaram o coronel para fora do centro, arrastando pelo chão. Não houve espetáculo, não houve grito bonito, houve consequência. O curral ficou quieto de novo, só com som de bicho e respiração pesada. Os capangas restantes se esconderam, alguns chorando, outros paralisados, encabulados demais para reagir. Maria finalmente deu alguns passos para frente. O corpo ainda doía, mas a postura era firme. Lampião virou o rosto para ela. Não sorriu. Não precisava. O olhar bastou.
Ali não tinha romance de feira, tinha respeito, pacto, sobrevivência. Ela assentiu com a cabeça, leve, estava inteira. O resto se ajeitava depois. Lampião fez um sinal curto. 2 cangaceiros levaram Maria para fora do curral, para um canto mais seguro. Ela saiu andando sozinha, recusando ajuda no último passo. Queria pisar naquele chão com os próprios pés. Queria sentir que tinha passado por aquilo e estava de pé. O sertão gosta disso. No curral, o tempo parecia suspenso. O coronel já não gritava, já não prometia. Só respirava pesado, entendendo tarde demais que o jogo tinha virado. Lampião observava sem pressa. Sabia que aquela cena ia ficar na memória de todo mundo que assistia escondido. O sertão aprende mais vendo do que ouvindo. Quando o Lampião se afastou um pouco, o silêncio voltou a pesar. Os cangaceiros ficaram firmes, atentos. Não havia pressa para ir embora. A mensagem precisava ficar clara. Não era só vingança, era aviso. Quem mexe com o que é deles, paga. Simples assim. O céu, antes rasgado por tiro, agora parecia calmo demais. Mas era calma falsa, dessas que vêm antes da mudança definitiva. O curral tinha mudado de dono. A fazenda tinha mudado de destino. E o sertão, testemunha muda, guardava tudo na memória, pronto para espalhar a história do jeito que sempre fez. De boca em boca, sem pedir licença. O coronel foi arrastado para fora do centro do curral, como quem perde o nome junto com o chão. O terno claro, antes sinal de mando, agora era trapo sujo de poeira e suor. Ele tentou se levantar 2 vezes, caiu as 2. O corpo não obedecia mais. O medo tinha tomado conta antes mesmo de qualquer palavra mais dura. Oxente! O sertão sabia reconhecer quando um homem se acabava por dentro. Lampião ficou parado por um instante observando. Não havia pressa. O silêncio fazia mais efeito que grito. Os cangaceiros mantinham distância, formando um círculo aberto, sem tocar ainda. Deixavam o tempo trabalhar. O coronel respirava pesado, olhando para todos os lados, procurando saída onde não existia. "Tô lascado", pensava, e o pensamento parecia ecoar no rosto dele. Tentou falar de novo. Falou de dinheiro escondido em buraco de chão. Falou de gado, de escritura, de favor antigo com político da capital. Falou até de missa prometida para santo esquecido. Não diga... Falou demais. Lampião ouviu sem interromper, como quem deixa o outro cavar a própria cova com a língua. Quando o coronel se calou, o silêncio voltou a cair, ainda mais pesado. Lampião então falou, voz baixa, firme, sem raiva aparente. Disse que poder comprado não se sustenta. Disse que quem usa humilhação para mandar acaba sendo engolido pelo próprio medo. Diz que o sertão não esquece e não perdoa a afronta grande. Cada palavra vinha medida, sem exagero. O coronel tentava acompanhar, mas a cabeça já não estava ali. Os cangaceiros avançaram um pouco mais. Não havia pressa, nem espetáculo. A queda do coronel não precisava de plateia barulhenta. Bastava o peso do momento. Um capanga que ainda observava de longe virou o rosto encabulado. Outro caiu de joelhos rezando baixo. Ave Maria. Ninguém queria estar ali, mas ninguém tinha coragem de sair. O coronel tentou se agarrar à perna de um dos homens. Levou um empurrão seco e caiu de lado. O gesto não foi raivoso, foi automático. Ali não havia mais negociação. O homem que antes mandava agora só ocupava espaço. O sertão funciona assim. Quando decide, corta de uma vez. Lampião fez um sinal curto com a mão. 2 cangaceiros seguraram o coronel pelos braços e o levantaram. Ele não resistiu. Já não tinha força para isso. O rosto estava pálido, os olhos arregalados, o orgulho quebrado em pedaços. Não gritava mais, não prometia mais nada, só respirava, como quem espera o fim sem saber quando vem. O tempo passou estranho. Minutos pareciam horas.
O vento soprou diferente, levantando poeira fina. Um boi mugiu ao longe, quebrando o silêncio por um segundo. Depois, tudo voltou a ficar quieto. O coronel foi levado alguns passos adiante, longe do centro do curral. Lampião não acompanhou. Ficou onde estava, olhando de longe. Sabia que a mensagem não precisava de testemunha direta, bastava o resultado. Os cangaceiros fizeram o que precisava ser feito sem alarde. Não houve gritaria, não houve pressa. O sertão não gosta de excesso. O corpo do coronel foi deixado ali mesmo, no chão que ele achava que dominava. A vida tinha sido arrancada não por ódio cego, mas por consequência. Quem brinca com honra no sertão, paga caro. Quando tudo terminou, ninguém comemorou. Não houve riso, nem palavra alta. Os cangaceiros voltaram devagar, ajeitando a arma, conferindo o redor. A noite continuava ali, indiferente. O medo começou a ceder espaço para um silêncio diferente, mais vazio. O tipo de silêncio que vem depois da tempestade. Lampião respirou fundo. Não olhou para trás. Sabia que o recado estava dado. Sabia que a história ia correr de boca em boca, sem precisar de enfeite. O sertão gosta de lembrar desse jeito cru direto. Quem viu, viu. Quem ouviu, acreditou. Maria, mais afastada, sentiu o peso do momento. Não vibrou, não chorou. O corpo ainda tremia, mas a cabeça estava clara. Sabia que aquilo não apagava o que tinha vivido, mas encerrava um capítulo. O coronel tinha caído não só como homem, mas como símbolo. Aquilo importava. Alguns capangas do fazendeiro apareceram de longe, cautelosos, sem saber o que fazer. Olharam o corpo no chão, olharam os cangaceiros, olharam o mato. Ninguém se aproximou. O poder que os segurava tinha sumido. Agora eram só homens soltos no sertão, sem mando, sem proteção. Lampião fez outro sinal. Hora de recolher. Não havia motivo para ficar mais. A cobrança estava feita. A lição dada. Os cangaceiros começaram a se mover um a um, silenciosos, como tinham chegado. Não deixaram rastro além do que já estava marcado na memória de quem ficou. Antes de ir, Lampião olhou mais uma vez para o curral. O lugar que tinha sido escolhido para humilhar agora carregava outro significado. Não era mais palco de soberba, era lembrança. O tipo de lembrança que atravessa tempo e vira aviso. Ele assentiu de leve, como quem encerra assunto antigo. Maria se aproximou dele. Não disse nada. Não precisava. O olhar bastou. O cangaço seguia, a vida seguia, o sertão seguia. A queda do coronel não mudava o mundo, mas mudava aquela parte dele. E no sertão isso já era muita coisa. Quando Lampião virou as costas e seguiu para o mato, a noite pareceu respirar aliviada. O curral ficou para trás, quieto, com o corpo estendido e a certeza espalhada no ar. Quem passou por ali depois nunca esqueceu. Porque o sertão pode até demorar, mas quando cobra, cobra direito. Depois que os cangaceiros se afastaram, o curral ficou entregue a um silêncio estranho, desses que não aliviam, só pesam. Não era mais o silêncio da espera nem o da ameaça. Era outro, mais fundo, mais vazio, como se o sertão tivesse engolido o barulho junto com a coragem de quem sobrou. O corpo do coronel permaneceu ali, estendido no chão batido, sem dono, sem título, sem mando. A terra que ele dizia possuir agora o cobria de poeira, indiferente, oxente. O sertão não faz cerimônia. Os capangas que restaram não se aproximaram. Ficaram espalhados, encabulados, cada um no seu canto, olhando sem coragem de tocar. O medo tinha mudado de forma. Já não era pânico imediato, era receio longo, desses que grudam na cabeça. Um cochichou que era melhor ir embora. Outro disse que nem sabia mais para onde. O poder que organizava tudo tinha sumido. E junto com ele, o sentido de ficar. Os bichos foram os primeiros a se acalmar. O gado parou de bufar, o cavalo baixou a cabeça, o cachorro se deitou perto da cerca. Bichinho sente quando a tempestade passa. Gente demora mais.
A fazenda inteira parecia respirar diferente, como se tivesse acordado de um pesadelo sem entender direito o que aconteceu. Maria Bonita caminhou devagar, sentindo o corpo reclamar a cada passo. Não pediu ajuda. Não queria. Precisava sentir o chão, confirmar que estava ali inteira. A poeira grudava na pele, o cheiro do curral ainda estava forte, mas ela seguia firme. O rosto não mostrava triunfo, mostrava cansaço, um cansaço antigo, acumulado de estrada, fuga, espera e dor engolida. Lampião andava um pouco à frente, atento, sem baixar guarda. Mesmo depois da cobrança feita, ele sabia que o sertão nunca dorme de verdade. O perigo muda de lugar, mas não some. Os cangaceiros se espalhavam ao redor, formando proteção natural, sem precisar de ordem. Era hábito, era sobrevivência. Ninguém falava alto, ninguém ria. O momento não pedia isso. A certa distância do curral, Lampião parou. Maria alcançou e ficou ao lado, sem encostar. O silêncio entre os dois não era vazio, era cheio de coisa não dita. Ele olhou para ela com cuidado, como quem confere ferida invisível. Não perguntou nada. Sabia que pergunta demais enfraquece. Ela assentiu de leve, sinal curto, dizendo que estava viva, que aguentava. Aquilo bastou. Atrás deles, o curral ia ficando menor. O corpo do coronel, agora distante, começava a virar parte da paisagem. Com o tempo, ia virar história, depois aviso. Lampião sabia disso. Sabia que alguém ia contar, exagerar um ponto, esconder outro, mas o essencial ficaria. O sertão sempre guarda o essencial. Mais adiante, os cangaceiros pararam para beber água e ajeitar equipamento. Um comentou baixo que aquilo ia dar falação na vila. Outro respondeu que falação não mata, mas aviso salva. Lampião escutava sem interferir. Deixava os homens soltarem a tensão aos poucos. A cobrança tinha sido pesada. O corpo sente. Maria sentou por um instante numa pedra, respirando fundo. O vento ali era mais leve. Pensou no que tinha passado, no que tinha visto, no que tinha sentido. Nada daquilo apagava o medo vivido, nem as horas no curral, mas dava sentido. No sertão, sentido não vem fácil. Às vezes vem só depois da dor. Ela lembrou de Mainha, lembrou de Painho, lembrou do tempo antes do cangaço, quando a vida já era dura, mas diferente. Pensou se aquilo tudo valia. A resposta não veio em palavra, veio em sensação. Estava viva, estava de pé. Tinha escolhido aquele caminho sabendo do risco. Isso bastava por agora. Lampião chamou a atenção com um gesto curto. Hora de seguir. Não podiam ficar parados. O sertão não perdoa descuido, nem depois de vitória. Os cangaceiros se levantaram, ajeitaram arma, conferiram redor. Tudo automático, tudo sem barulho. A estrada chamava de novo. Enquanto se afastavam, a fazenda ficava entregue ao próprio destino. Sem coronel, sem mando claro, sem proteção comprada. Quem morava ali teria que se ajeitar com o que sobrasse. O sertão ensina assim. Não é justo, não é bonito, mas é real. Quem manda hoje pode cair amanhã. Quem obedece hoje pode sumir depois. Na vila próxima, a notícia ainda não tinha chegado, mas o ar já estava diferente. Gente sentia. Um velho comentou na venda que a noite tinha sido estranha. Uma mulher disse que sonhou com um tiro no céu. O povo aprende a ler sinal. Lampião conhecia isso. Sabia que em pouco tempo todo mundo ia saber do jeito torto que notícia corre. Maria levantou e seguiu. O passo ainda curto, mas firme. O corpo doía, mas a cabeça estava clara. Sabia que aquela história não terminava ali. Nada termina fácil no sertão. Aquilo era só um capítulo fechado, outro aberto. O amor com Lampião seguia, marcado por mais uma prova dura. Não tinha promessa de paz, tinha compromisso de enfrentar. O grupo entrou mais fundo no mato, se espalhando aos poucos, cada um tomando rota combinada. Lampião ficou por último, observando a retaguarda. Não olhou para trás.
O passado já tinha sido cobrado. Agora era seguir, porque no cangaço parar demais é perigo. Quando a fazenda sumiu de vez, o silêncio mudou outra vez. Já não era pesado, era atento. O tipo de silêncio que acompanha quem segue vivo. Maria respirou fundo e sentiu, pela primeira vez desde a captura, que o ar entrava inteiro no peito. Não sorriu. Não precisava. O sertão tinha falado. E quando o sertão fala desse jeito, quem escuta nunca esquece. O dia clareou sem pressa, como se o sertão quisesse dar tempo para tudo assentar. A poeira levantada na noite anterior ainda pairava no ar, fina, grudando na pele e na memória. Lampião seguiu com os homens por trilha conhecida, desviando de pedra, cruzando vereda, sempre atento. O cangaço não anda em linha reta, anda do jeito que o mato permite. Maria Bonita vinha no ritmo possível, sem reclamar, firme, o olhar varrendo o entorno como quem reaprende o caminho depois de tropeço grande. Lá atrás, a fazenda acordou diferente. Gente saiu devagar, encabulada, sem saber o que fazer primeiro. O corpo do coronel ainda estava onde caiu e ninguém tinha coragem de se aproximar. O medo tinha mudado de dono, mas não tinha ido embora. Um homem velho comentou baixinho que aquilo era castigo. Outro disse que era aviso. A verdade é que ninguém discordou. No sertão, quando todo mundo concorda sem falar, é porque a lição pegou. A notícia correu mais ligeiro que cavalo bom. Passou pela vila, atravessou feira, entrou em boca de venda, saiu em cochicho na missa. Cada um contava de um jeito, mas o miolo era o mesmo. Mexeram com Maria Bonita e Lampião veio cobrar. Oxente! Não tinha muito o que inventar. O sertão gosta de exagerar detalhe, mas respeita o essencial. E o essencial ficou claro. Lampião sabia disso enquanto caminhava. Sabia que a história ia se espalhar, ganhar corpo, virar aviso para outros coronéis metidos a dono de gente. Não precisava de panfleto nem discurso. O sertão aprende no susto. Ele não se achava justiceiro nem herói de papel. Fazia o que achava necessário para sobreviver e proteger os seus. O resto, o tempo ajeitava. Maria sentiu a força voltar aos poucos. O corpo ainda doía, mas a cabeça estava no lugar. Pensou no que tinha vivido, no silêncio do curral, no grito que soltou, no som dos tiros no céu. Aquilo não ia sair dela nunca, nem precisava. O sertão não esquece porque não apaga. Ele carrega. E quem vive nele aprende a carregar também. Pararam perto de um riacho raso para beber água. Lampião fez sinal para descansar um pouco. Os homens se espalharam, atentos. Um comentou que a região ia ficar quente por uns tempos. Outro disse que era melhor mudar rota. Lampião ouviu e assentiu. Não se avexava. Sabia que depois de cobrança grande vinha perseguição, vinha olho atento de soldado e volante. Fazia parte do jogo. O cangaço seguia. Maria molhou o rosto, sentiu a água fria aliviar. Olhou para o reflexo tremido e se reconheceu. Não como vítima, não como símbolo, mas como mulher do sertão, inteira, marcada, viva. Isso bastava. Lampião se aproximou sem alarde. Ficou ao lado, olhando a água correr. Não disse nada. Às vezes, palavra atrapalha. Mais adiante, um cangaceiro comentou que o povo da vila já estava falando de reza paga, de promessa quebrada, de castigo divino. Lampião deu um meio sorriso curto. Sabia que o povo misturava fé com medo para explicar o que não cabia em conta simples. Não desmentia nem confirmava. Deixava. A fé do povo também fazia parte do sertão. O grupo voltou a andar. O sol subia, quente, firme. A paisagem se repetia e mudava ao mesmo tempo, como sempre. Pedra, mato, espinho, céu aberto. O sertão é assim. Parece igual, mas nunca é. Maria acompanhava, o passo mais seguro agora. Sentia que aquela história não era fim. Era marca. Marca que ia influenciar cada decisão dali para frente. Na vila, a ausência do coronel começou a pesar. Gente que dependia do mando ficou sem saber para quem correr.
Dívida ficou solta, promessa ficou vazia. Uns respiraram aliviados, outros ficaram com medo do que vinha depois. O sertão não troca um dono por paz automática, troca por incerteza, e incerteza também é risco. Lampião sabia que outros iam tentar ocupar espaço, sabia que o jogo não parava, mas também sabia que, por um tempo, o nome dele ia pesar mais. E esse peso, usado do jeito certo, salvava a vida. Não era vaidade, era estratégia. O cangaço se sustentava assim, no equilíbrio entre medo e respeito. Maria caminhava pensando no amor que dividia com Lampião. Não era amor de descanso, era amor de travessia. Cada prova tornava o laço mais duro, mais consciente. Não precisava de promessa bonita, precisava de presença. E presença ele tinha dado do jeito dele, no tempo certo. Quando o sol já ia alto, Lampião fez sinal de separação. Cada grupo tomou rumo combinado, espalhando rastro, confundindo quem viesse atrás. Maria seguiu com um pequeno grupo, protegida, mas sem ser tratada como frágil. Não gostava disso. Preferia ser vista como igual. E assim foi. Antes de se afastarem de vez, Lampião parou e olhou o horizonte. Não havia arrependimento no olhar. Havia cálculo, atenção e uma certeza simples: o sertão não esquece. Quem humilha, paga. Quem resiste, marca. Quem vive ali aprende que memória é arma silenciosa. Maria sentiu o vento bater no rosto e fechou os olhos por um segundo. Pensou que a história deles ia ser contada de muitos jeitos. Alguns iam exagerar, outros iam diminuir. Mas o essencial ficaria. Ela foi afrontada. Ele veio. O poder virou. O sertão guardou. E assim seguiram, cada um no seu passo, carregando poeira no corpo e história no peito. O cangaço continuava duro, sem promessa de paz. Mas enquanto houvesse estrada, mato e coragem, Lampião e os seus iam seguir. Porque no sertão, quem esquece morre cedo e quem lembra sobrevive.